Muito bem, nós voltamos agora com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Nesse momento, chega ao cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, o corpo de Marielle Franco, a vereadora possivelmente executada. Ainda não se sabe as condições em que tudo aconteceu. Você vai vendo comigo o momento exato em que o carro chega até o cemitério, que nesse momento é tomado por dezenas de pessoas que estão no local para se despedir dessa vereadora que, após o seu assassinato, teve a manifestação de revolta, manifestação por parte de autoridades, por parte de artistas brasileiros, não é? Todos chocados aí com o que realmente aconteceu com essa vereadora. Essa é uma imagem ao vivo. O corpo da vereadora ainda está dentro do carro. Os parentes mais próximos acompanharam ao lado do carro funerário o cortejo, um cortejo relativamente longo por causa do trânsito nesse momento do começo da noite no Rio de Janeiro. E agora as pessoas se reúnem em volta do carro para acompanhar o corpo até o local onde a vereadora será sepultada e também onde o Anderson, o motorista, será sepultado. Os funcionários nesse momento do cemitério já estão se preparando para a retirada do corpo. O som do helicóptero, por favor. Já estão se preparando para a retirada do corpo. Para e passo, a polícia do Rio de Janeiro já vai recebendo novas informações. Por favor, daqui a pouco coloquem até uma foto da vereadora como forma de homenagear essa moça que tinha um trabalho muito importante no Rio de Janeiro. Ela era muito reconhecida, Marielle Franco, era o primeiro mandato dela, na verdade. Teve 46 mil votos. A filha dela, inclusive, há pouco, fez uma manifestação oficial na internet dizendo que não é isso que vai calar os 46 mil votos obtidos pela mãe. Assim que nós tivermos, pode me dar a imagem de baixo, por favor? Olha a multidão que vai se aglomerando nesse momento. Pode me abrir o som do Motolink também. Nós temos diversas câmeras espalhadas e também eu tenho o nosso Hernani Alves, que já está posicionado no Rio de Janeiro, que está acompanhando de perto o enterro, que está acompanhando de perto, inclusive, a investigação sobre essa morte tão precoce dessa vereadora jovem que havia saído de um encontro com mulheres na região da Lapa e foi morta subitamente, possivelmente numa emboscada. Hernani, você que está aí acompanhando junto conosco todas as imagens, no Rio de Janeiro, aliás, em todo o Brasil, não se fala em outro assunto nesse instante, a não ser realmente a morte dessa mulher. O que a polícia, enquanto nós estamos aguardando a retirada da urna, do caixão, de dentro do carro, o que a polícia do Rio de Janeiro tem de mais quente sobre a investigação? Já se sabe, já tem algo mais palpável sobre os assassinos, o carro utilizado, quantos estavam no carro? Essa assessora que não teve a identidade revelada também é uma peça fundamental para ajudar os policiais a esclarecer esse homicídio. Por favor, Hernani. Bem, Bate, boa tarde. Olha, a divisão de homicídios aqui do Rio de Janeiro já conseguiu avançar. Neste momento, os policiais já sabem que um veículo prata, um Cobalt prata, foi utilizado pelos assassinos. Portanto, os agentes já têm exatamente o carro usado pelos bandidos. Além disso, os policiais da divisão de homicídios sabem também que a vereadora teria sido perseguida por pelo menos 4 quilômetros. Na verdade, ela foi seguida sem perceber que os criminosos estavam atrás. E aí, num momento oportuno para o crime, esses bandidos, segundo as primeiras informações das investigações, esses bandidos se aproximaram e abriram fogo. O criminoso que atirou teria chegado a mais ou menos 2 metros de distância. Portanto, fez disparos de muito perto, Bate. Olha, a informação é que esses assassinos teriam perseguido o carro da vereadora por cerca de 4 quilômetros. Por cerca de 4 quilômetros, ou seja, esses assassinos já ficaram de tocaia. Ainda é muito cedo, não é, para saber se realmente a morte dessa vereadora tem relação com o papel dela na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro como relatora de acompanhar o processo de intervenção no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, ou se pode ser algum outro tipo de vingança ou até mesmo um assalto. O assalto foi completamente descartado já, o Hernani? Olha, a divisão de homicídios, de uma maneira
prudente não descarta qualquer possibilidade, mas bate. Os disparos foram feitos todos na direção da cabeça da vereadora e não houve qualquer anúncio de assalto, pelo menos as informações iniciais dão conta disso. Uma peça fundamental no esclarecimento desse caso é a pessoa que sobreviveu, porque o motorista e a vereadora morreram. No entanto, uma assessora estava dentro do carro e ficou ferida por estilhaços. Ela, então, deve ter aí o depoimento fundamental, né? Deve prestar um depoimento fundamental para o avanço dessa investigação. Nós não sabemos, pela informação que eu obtive com uma fonte que está lá no local, eu não sei, tem repórter lá, se tiver repórter também lá no cemitério, já pode pôr por telefone, viu? Pode pôr por telefone o repórter que deve estar acompanhando o enterro. A informação é que o primeiro corpo que será retirado do carro é o corpo da vereadora. Você sabe, Hernani, se os enterros vão ser feitos de maneira simultânea, os dois corpos serão sepultados ao mesmo tempo, ou primeiro da vereadora e depois o do motorista, ou vice-versa? Ou o contrário? A informação confirmada para a gente, até agora, é a do enterro da vereadora aí no cemitério do Caju. Portanto, tudo indica que, inicialmente, o corpo da vereadora será enterrado aí, Bate. Perfeito. Então, o corpo da vereadora será enterrado dentro de instantes. É uma imagem exclusiva em TV aberta do helicóptero da Record agora, mostrando a aglomeração de pessoas. São correligionários, são eleitores, são pessoas que muitas vezes nem sabiam da existência dessa vereadora no Rio de Janeiro. São pessoas que tomaram conhecimento, não é uma vereadora muito jovem, não é muito recente na vida pública, não conseguiu nem completar, na verdade, direito o seu primeiro ano de mandato. Mas já havia conquistado alguns seguidores, muitos seguidores na internet. Daqui a pouco, inclusive, tem aí os posts polêmicos que ela fez na internet, porque ela meteu a boca mesmo. É uma vereadora que não tinha papas na língua, não. Ela estava tão cansada de tanta corrupção na segurança do Rio de Janeiro que ela começou a falar tudo que sabe. Tudo, pelo menos, que estava investigando. As mortes recentes de jovens nas comunidades do Rio de Janeiro estavam incomodando demais essa vereadora, que botou a boca mesmo. Olha lá, mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da Polícia Militar. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? 13 de março, ou seja, ela perguntava quantos outros vão precisar morrer para que a guerra acabe e mal podia imaginar que menos de 2 dias depois ela seria vítima. Vamos voltar com as imagens ao vivo, por favor, do cemitério do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, me corta para o Hamilton rapidamente em São Paulo. Hamilton, tem a polícia numa perseguição aqui em São Paulo. Vamos com duas frentes, o Hamilton do lado direito, o Rio de Janeiro do lado esquerdo. Comandante Hamilton, é você. Troca. Bate. Comandante Hamilton, fala, Hamilton, eu tô vendo que tem uma perseguição agora, pois não, Hamilton? Exatamente, é um carro, está sendo procurado agora, a polícia cerca a região norte de São Paulo, nós estamos acompanhando. No interior seriam 3 homens armados. Até peço desculpas a vocês, devem ter me chamado. Nós estávamos aqui de olho, ó, que estão parando em vários pontos, ó, tentando cercar. Estou correndo aqui pelo mato. É zona norte de São Paulo, a informação Fiat vermelho sendo procurado. Temos inclusive a placa, não vamos divulgá-la ainda, mas estamos acompanhando uma grande movimentação. A polícia cerca a região, 3 homens armados no interior. Bate. Tô vendo a Força Tática de São Paulo nesse momento, chama a polícia. Abre o som da polícia, você vai vendo comigo. Força Tática em São Paulo. Do lado esquerdo, a polícia do Rio de Janeiro quebra a cabeça para tentar saber quem são os assassinos da vereadora e do motorista. Eu volto já com a Hamilton. Nós voltamos com as imagens tanto do helicóptero do Rio de Janeiro, me dá a imagem do Motolink também. Nós estamos acompanhando ao vivo aqui pelo nosso Cidade Alerta toda a comoção do povo fluminense, aliás, do povo brasileiro. A família toda está no local. É o Jefferson. Quem é que está lá? Qual o nosso repórter que está lá? É Jefferson. O Jefferson Monteiro está ao vivo no cemitério e tem as informações. O Jefferson, a gente está acompanhando já o carro posicionado, não é, com o corpo da vereadora. Os funcionários do cemitério do Caju estão a postos também para fazer esse cortejo. O que é que eles estão esperando para esse momento? A chegada da filha, a chegada de algum parente? Qual a situação de momento aí no cemitério, por favor? E na sequência o Hernani nos atualiza a posição da polícia. Pois não, Jefferson?
Oi, Bate. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos ouvem agora aí no Cidade Alerta. Realmente, primeiro falar que o Rio de Janeiro está em choque com a morte dessa vereadora que lutava realmente contra a violência policial, era a favor realmente dos direitos humanos, direitos das mulheres, direito da minoria. Bom, a gente tem informação realmente que faltam chegar algumas pessoas da família para que esse enterro aconteça. O velório aconteceu na Câmara de Vereadores, eles saíram de lá com um pouco de atraso, o enterro estava previsto para as 16 horas, o enterro da Marielle previsto para as 16 horas e o enterro do motorista, o Anderson Gomes, previsto para 16h30 no cemitério de Irajá. Por conta desse atraso e realmente algumas pessoas da família que ainda não chegaram, esse sepultamento ainda não aconteceu, Bate. Muito bem, então alguns parentes faltam chegar. Muito obrigado, Jefferson, por enquanto. Nós estamos acompanhando aí as imagens do helicóptero. Eu sei que você está bem ao lado do carro onde está o corpo da vereadora. Nós vamos acompanhando de perto assim que começar, portanto, este cortejo, na verdade, o caixão ser levado até o ponto certo onde essa vereadora será sepultada. Eu volto direto com o Jefferson, que está no cemitério do Caju, com o nosso Hernani, que está a postos também, acompanhando todo o desdobramento da morte dessa mulher. Pois não, Hernani, tem uma nova informação da polícia. Pois não, Hernani, na sequência, Milton. Bate no cemitério do Caju, só para a gente esclarecer, vai ser enterrado o corpo apenas da vereadora. O corpo do motorista será enterrado em outro cemitério da Zona Norte do Rio de Janeiro, o cemitério de Inhaúma. Com relação à polícia, há uma preocupação muito grande agora com a testemunha-chave, a pessoa que estava dentro do carro e sobreviveu, uma assessora da vereadora. Ainda há pouco, o delegado Rivaldo Barbosa, que é o chefe da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, informou que essa testemunha receberá todo e qualquer tipo de segurança para passar todas as informações do que viu. A polícia acredita que com o depoimento dessa mulher, o caso possa ter aí um caminho mais claro, né? Uma pista fundamental para ser investigada, chegando dessa forma aos bandidos. Bate. Sem dúvida, foram 5 horas de depoimento. 5 horas de depoimento dessa assessora, sem dúvida nenhuma. Me abre, por favor. Ok. O Hamilton, pode ir pro Hamilton, divide a tela, deixa do lado esquerdo do Rio. Comandante Hamilton continua numa perseguição a criminosos aqui em São Paulo. Eu já vou trazer a reportagem da vereadora. Comandante Hamilton, ladrões sendo perseguidos agora com a força tática em velocidade em São Paulo. Pois não, Hamilton? Pois é, Bate, estamos acompanhando, são várias viaturas, viatura da Força Tática, viatura diária também. É a informação que nós temos que uma viatura descaracterizada, parece que já localizou alguma coisa, está acompanhando e nós estamos indo para dar apoio às viaturas, Bate. Mas tem muitas viaturas, contém pelo menos 8 viaturas na corrida tentando localizar esse carro. Ok, enquanto a polícia... Olha só a Força Tática, as manobras que está fazendo para tentar localizar esses criminosos em São Paulo. Me traz a reportagem nova da vereadora, do lado direito as imagens do enterro que vai acontecer agora no Rio de Janeiro. Por favor. Esta imagem foi feita minutos após a fuga dos atiradores. Nela, o desespero da única sobrevivente. Nós estamos agora justamente no local onde o carro da parlamentar foi emparelhado. A gente percebe que temos aqui ainda a fita usada pela perícia da Polícia Civil. Essa aqui é a Pedro I. Toda essa região foi interditada, a gente percebe que ali também nós temos mais um pedaço da fita. Isso aqui ficou cheio de parentes, amigos da vereadora. Ninguém conseguia entender o que acontecia, porque foi uma morte que ninguém realmente esperava. Ela não havia recebido nenhum tipo de ameaça por telefone ou no gabinete dela. As informações iniciais dão conta de que o carro da parlamentar foi emparelhado aqui, pelo veículo usado pelos criminosos. E a maioria dos tiros foi dado na direção da parlamentar. Aqui na região agora tem movimento, mas no momento do crime, por volta das 9h30 da noite, não havia praticamente ninguém aqui. A polícia diz que vai percorrer novamente todo o trajeto feito pela vereadora e os outros 2 ocupantes do carro para saber e tentar identificar o veículo usado pelos criminosos. No que diz respeito às testemunhas, nós vamos preservá-las, né? E no que diz respeito às imagens, nós estamos agora com 8 equipes na rua para ver essas imagens, para que tragam informação para a gente, para que a gente possa esclarecer esse crime o mais rápido possível. Após a tragédia, o carro foi levado para o pátio da DH da capital. No banco traseiro estava a vereadora Marielle Franco aqui do carro. A gente percebe que o veículo tem diversas perfurações no vidro e também na lataria.
No banco do motorista estava Anderson Pedro Gomes, que também acabou morrendo na hora. No banco do carona, a assessora parlamentar. Estas imagens são do último evento que Marielle Franco participou. 2 horas antes de ser executada, ela conversava sobre o papel da mulher negra e de origem humilde na sociedade. O evento onde estava a vereadora aconteceu nesse sobrado aqui, de número 122, que fica no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro. As informações colhidas pela Polícia Civil dão conta que, por volta de 9, 10 horas da noite, a parlamentar teria deixado o sobrado. No raio onde nós estamos aqui de 30 metros, a nossa equipe de reportagem constatou que não existem câmeras de segurança, o que pode ter ajudado a ação do executor ou dos executores. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que esses bandidos, esses criminosos, estivessem o tempo todo monitorando a vereadora, que saiu daqui por volta de 9h10 e seguiu direto para o bairro Estácio, a poucos quilômetros daqui. Marielle Franco cresceu no Complexo da Maré e morava na Tijuca, na zona norte do Rio. A vereadora era formada em Sociologia pela PUC-Rio e mestre em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Eleita vereadora aos 36 anos de idade, recebeu mais de 46 mil votos. Que a Polícia Civil vai agir tecnicamente, como sempre agiu, para dar uma resposta necessária e suficiente a esse crime tão bárbaro. Pois bem, eu tenho inclusive, cadê aquela imagem? Momentos depois do assassinato. Hernani, presta atenção nessa imagem, descreva pra gente. Essa é a assessora. A assessora, ela conseguiu sair andando do carro. É isso, Hernani? Exatamente, Bate, porque ela sofreu ferimentos leves, foi atingida apenas por estilhaços, teve muita sorte diante desse ataque. Agora, Bate, eu acabo de receber uma informação no mínimo curiosa. Horas antes de ser morta, a vereadora fez alterações no gabinete, inclusive exonerou 3 pessoas. É uma informação que eu acabo de checar, uma informação de momento, dando conta, portanto, de troca-troca no gabinete da vereadora, de pessoas que foram demitidas momentos antes dela ser assassinada. Bate. Olha, essa informação que o Hernani nos passa agora, portanto, é de suma importância. Acaba de ser divulgada pela polícia a informação, portanto, de que a vereadora teria mexido nos funcionários de seu gabinete antes desse assassinato. Ou seja, a história pode ir para um outro lado a partir desse momento. O Hernani Alves daqui a pouco volta com outras informações.